Que a nossa estadia no planeta Terra é passageira, disso todos nós sabemos. Todos os organismos vivos um dia irão morrer. Esse é o ciclo natural da vida. Daqui a milhões de anos o nosso Sol vai se transformar, nossa galáxia vai sofrer várias colisões, isso sem contar com outros eventos catastróficos que podem acontecer a qualquer momento, como a queda de um meteoro semelhante ao que dizimou os dinossauros. Mas existe uma grande possibilidade de que o próximo grande evento de extinção seja provocado por nós mesmos. E eu nem estou falando do consumo exacerbado de combustíveis fósseis, desmatamento, poluição ou mudanças climáticas que estamos provocando. Acontece que alguns cientistas estão pesquisando algo muito complexo e perigoso que pode, literalmente, varrer as formas de vida que conhecemos em nosso planeta. No centro dessa nova ameaça está a criação de uma nova forma de vida sintética, chamada vida espelho. Vários pesquisadores ao redor do mundo estão alertando para o perigo de brincarmos de Deus dessa forma, pois é impossível prever as verdadeiras consequências de um possível vazamento de dados genéticos que estão sendo manipulados em laboratório. Caso isso ocorra, a interação dessas novas formas de vida poderá anular os organismos que já conhecemos. Opostos nem sempre se atraem, às vezes eles se destroem, e isso parece estar sendo ignorado. No vídeo de hoje nós vamos te explicar o que está acontecendo e quais os verdadeiros riscos que estão sendo produzidos por essas novas pesquisas. Em primeiro lugar, precisamos ressaltar que isso é algo realmente sério e potencialmente perigoso. Nós já estamos acostumados com as manchetes sensacionalistas que prometem praticamente um apocalipse por semana, mas nós não estamos exagerando. A maior prova disso é que um grupo contendo 39 dos maiores especialistas da área, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, fizeram um dossiê com 299 páginas e o divulgaram num dos maiores periódicos científicos do mundo, o portal Science. Aliás, até o governo dos Estados Unidos reavaliou os investimentos que estavam sendo feitos nessas pesquisas depois do lançamento desse relatório técnico, o que garante que estamos lidando com algo realmente grave. Para entendermos os riscos inerentes a esses experimentos, vamos retomar um conceito básico da biologia. Você já ouviu falar em quiralidade ou lateralidade? Essa é uma característica que permite a existência de estruturas biológicas espelhadas, como as nossas mãos, por exemplo. Se você reparar bem, irá perceber que elas são complementares, idênticas, mas opostas, como se estivessem literalmente se olhando num espelho. Esse conceito é interessante porque, quando olhamos duas coisas espelhadas, uma de frente à outra, nós temos a impressão que basta girar uma delas para que elas se tornem iguais, para que elas façam parte do mesmo eixo. Mas não é isso que acontece. Não importa o quanto você gire, uma imagem espelhada nunca será igual à original, pois elas são fundamentalmente e estruturalmente opostas. Mas isso não acontece apenas com os órgãos grandes, como mãos, braços, pernas e pés. A lateralidade é um modo de funcionamento inerente à biologia e também a outras ciências, como a física, por exemplo. Isso significa que existem estruturas espelhadas, coloquialmente chamadas de destras e canhotas, até mesmo a nível molecular. Um dos exemplos mais conhecidos desse fenômeno é o da molécula de um óleo essencial chamado carvona. O resultado final desse produto pode ter cheiro de hortelã ou de cominho, dependendo de suas partículas são destras ou canhotas. Olha que interessante. Lembrando que nenhum átomo é retirado ou adicionado à sua composição. A molécula é exatamente a mesma, só que orientada para sentidos diferentes. Outro caso bastante famoso diz respeito a um remédio que era bastante usado por mulheres grávidas para controlar o enjoo gestacional, a talidomida, você deve ter ouvido falar. Ele era bastante efetivo e, em grande medida, bastante seguro. No entanto, descobriu-se que ele estava causando problemas congênitos em alguns fetos. Por quê? Quando as suas partículas estavam orientadas no sentido contrário, ele se tornava uma substância potencialmente perigosa para o bebê. Dá para acreditar? Essa noção de lateralidade em moléculas orgânicas não é algo novo. Esse fenômeno já é investigado há muito tempo. Na verdade,
A primeira pessoa que discutiu a possibilidade da existência ou criação de uma espécie de vida espelho foi o próprio Louis Pasteur, químico e farmacêutico do século XIX, considerado o pai da microbiologia. Pasteur era definitivamente um homem à frente do seu tempo. Ele foi responsável por refutar a doutrina da geração espontânea, provando que existia um mundo microscópico que agia ao nosso redor, composto principalmente por vírus e bactérias. Isso permitiu a criação de técnicas de esterilização, a pasteurização, que é batizada em sua homenagem, e a criação de antibióticos como a penicilina, que é capaz de agir diretamente na contenção da reprodução desses micro-organismos. Assim, há mais de 100 anos, a humanidade sabe que é possível, pelo menos teoricamente, criar uma espécie de vida espelhada à nossa. Porém, só agora os avanços tecnológicos nos permitiram sonhar com isso de forma prática. Mas por que seria necessário criar do zero uma forma de vida oposta à nossa? A estrutura dos seres vivos não seria aleatoriamente distribuída entre destras e canhotas, como exemplos de moléculas inertes que vimos ainda há pouco? Bom, é uma pergunta complexa, mas na verdade não. A geração de organismos vivos segue algumas propriedades fundamentais, pelo menos aqui no planeta Terra. O nosso DNA, por exemplo, é composto por uma espinha dorsal feita basicamente de bases nitrogenadas semelhantes a açúcares. Eles podem ser encontrados em formas destras e canhotas na natureza, mas apenas as destras são usadas para construir a nossa carga genética. Por isso, o espiral do DNA sempre é voltado para a direita. Da mesma forma, os aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, podem existir com as suas estruturas voltadas para a direita ou para a esquerda. Mas nós só usamos aquelas voltadas para a esquerda. E isso não vale apenas para humanos, para todas as espécies conhecidas até então. Bizarro, né? Os cientistas ainda estão debatendo qual seria a razão por trás desse padrão. Algumas teorias usam os raios cósmicos como principal fonte de justificativa. Outras consideram que as barreiras superadas no processo evolutivo são as verdadeiras responsáveis. Mas o fato é que todos nós funcionamos da mesma forma. Por isso, criar uma célula espelho seria o mesmo que fundar uma nova árvore da vida. Agora você deve estar se perguntando, por que o ser humano insiste em fazer algo desse tipo? Qual a necessidade de se brincar de Deus, de mexer num time que está ganhando? Afinal, se a vida no nosso planeta funciona dessa maneira, por que tentar fazer diferente? Bom, além da curiosidade que nos move incessantemente, que é fonte das descobertas, inclusive, existem algumas justificativas práticas para isso. Os tratamentos médicos atuais estão cada vez mais usando derivados de moléculas biológicas em sua composição, como peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas, ácidos nucleicos ou proteínas inteiras. Esta foi uma verdadeira revolução no campo da medicina, pois em várias situações esses compostos se provaram mais eficientes do que os medicamentos criados pela indústria farmacêutica alopática clássica. Entre os tratamentos que podem se beneficiar estão doenças autoimunes, como lúpus e alguns tipos de diabetes e reumatismos, câncer, Alzheimer, esclerose múltipla, psoríase, anemia, hemofilia e outros. No entanto, existe um sério problema com esses medicamentos. As partículas biológicas se degradam rapidamente em nosso corpo. Isso ocorre porque as enzimas em nossos corpos evoluíram justamente para quebrar moléculas biológicas para reciclá-las. É assim que nós aproveitamos os nutrientes que ingerimos através da nossa alimentação, por exemplo. Porém, muitas vezes essas partículas são quebradas e absorvidas por nosso organismo antes mesmo que ela pudesse desempenhar a sua função, fazendo com que um tratamento eficaz se torne ineficiente, entende? No entanto, se fosse possível criar uma proteína espelho que tem os mesmos atributos, desempenha a mesma função, mas não pode ser detectada pelas enzimas do nosso corpo, ela ficaria por mais tempo em nosso organismo e aí sim seria mais eficaz. É um raciocínio interessante.
O processo é bastante simples. Imagine que a enzima tem uma espécie de fechadura para reconhecer as moléculas que ela precisa digerir. Se a proteína usada na fabricação do medicamento for recriada de forma espelhada, ela não será encontrada pela enzima responsável, fazendo com que ela tenha livre acesso para atuar no tratamento das doenças que citamos agora há pouco. A primeira vez que algo assim foi possibilitado foi em 2016, quando George Church, um dos geneticistas mais respeitados do mundo, conseguiu criar uma versão espelhada de um trecho de um DNA. De lá para cá, depois que a técnica provou ser viável, esse campo evoluiu drasticamente. Em 2022, Yanshu e Qin Zhu, dois pesquisadores da Westlake University, na China, foram capazes de criar enzimas espelhos que podiam produzir moléculas de RNA espelho ao ler genes também espelhos. Em janeiro de 2024, outro estudo foi publicado depois que uma equipe conseguiu manipular uma grande proteína ribossômica para gerar uma versão espelhada. Para isso, os pesquisadores usaram técnicas muito avançadas em que partes dessas moléculas eram soldadas ou costuradas umas nas outras, para a gente poder entender. É preciso lembrar que estamos falando de estruturas microscópicas. Portanto, esse procedimento é extremamente delicado, é claro, tanto para ser executado como para manter a molécula final com um produto capaz de ser utilizado, e não um amontoado de componentes inertes. Mas, como a criatividade humana, assim como a incapacidade de enxergar as consequências dos nossos próprios atos, parece não ter fim, alguns pesquisadores decidiram unir esses avanços em criar proteínas espelhadas com outro campo da biologia, a que produz organismos sintéticos através da manipulação genética. Desde a década de 1980, cientistas estão sendo capazes de criar novas formas de vida através do manejo do genoma de diversos seres vivos. Foi assim que surgiram as espécies geneticamente modificadas ou transgênicas. Com isso, foi possível incluir um gene de um peixe numa planta, assim como criar estruturas simples como células e bactérias a partir do zero, isso é, juntando diversas peças de vários organismos, como uma espécie de monstro Frankenstein. Bom, mas e o que nós temos ao unir essas duas áreas? A criação de novos organismos vivos geneticamente modificados que são espelhos daqueles que já existem na natureza? Parece uma consequência natural decorrida da forma como estamos evoluindo, né? Mas não é bem assim. A partir desse ponto, as coisas mudam completamente de figura. E como veremos a seguir, as decisões que iremos tomar daqui adiante podem literalmente levar à extinção da nossa espécie e de outras que habitam em nosso planeta. Inicialmente, os pesquisadores presumiram que esses novos organismos poderiam ser inofensivos, justamente porque eles não iriam conseguir consumir proteínas e outras partículas que não se encaixam em sua, digamos, boca espelhada. Mesmo assim, eles poderiam ser capazes de se alimentar de nutrientes simples que não são influenciados por essa lateralidade. Mas talvez isso não fosse suficiente para deixá-los se multiplicar e se espalhar. Mas talvez não seja esse o caso. Na verdade, é difícil prever o que poderia acontecer, pois isso é absolutamente inédito em nosso ambiente. Mas à medida que os estudos foram sendo considerados mais a fundo, as possibilidades devastadoras foram se tornando mais proeminentes do que as outras. O relatório técnico publicado na Science diz o seguinte: ao contrário de discussões anteriores sobre a vida espelhada, também percebemos que bactérias espelho heterotróficas generalistas podem encontrar uma variedade de nutrientes em hospedeiros animais e no ambiente e, portanto, não seriam intrinsecamente biocontidas. Isso significa, em resumo, que as bactérias espelhos seriam capazes de encontrar alimento suficiente no ambiente para se reproduzirem. Mas o verdadeiro problema não é esse. Ele vem logo a seguir. Como todas as outras formas de vida ao seu redor funcionam de maneira diferente, elas não teriam predadores naturais para controlar a sua taxa de crescimento,
o que significa que elas poderiam crescer exponencialmente sem que ninguém fosse capaz de fazer nada a respeito. Uau! Perigosíssimo. Os medicamentos, antibióticos e vacinas que temos atualmente seriam ineficazes contra elas e não haveria tempo de criar algo novo antes que elas simplesmente tomassem o planeta por inteiro. Os sistemas imunológicos de pessoas, animais e plantas também não estão preparados para detê-los. Aliás, o mais provável é que esses organismos sequer seriam notados. Lembra do exemplo que eu dei da chave e da fechadura? Pois é. Até mesmo os vírus, que são responsáveis por controlar boa parte das colônias de bactérias, não seriam efetivos para combater o crescimento exagerado desses organismos, o que só reforça o fato de que a vida espelho poderia tomar conta de, literalmente, todos os ambientes que ela fosse capaz de alcançar. E isso, por definição, poderia provocar uma extinção em massa. Eu disse para vocês. Não era exagero. Vendo o atual avanço das pesquisas, o biólogo Kevin Asvelt, que estuda os riscos relacionados à biotecnologia no MIT, levou suas preocupações aos especialistas em biossegurança da Open Philanthropy, uma instituição que financia pesquisas sobre potenciais ameaças à humanidade, como pandemias e inteligência artificial. Eles reuniram um grande grupo de pesquisa, incluindo cientistas que estavam trabalhando na confecção de células espelho, para trabalhar melhor o assunto. Inicialmente, muitos dos envolvidos pensaram estar lidando com algo parecido com o enredo distópico de uma ficção científica, mas, aos poucos, a discussão foi se tornando cada vez mais real e possível. Os defensores apelaram para o direito de pesquisar algo novo, assumindo que isso, como tantas outras coisas, poderia trazer benefícios para a humanidade. Porém, o grupo de pesquisadores contrários argumentou sobre as consequências catastróficas que poderiam acontecer caso um organismo como esse escapasse acidentalmente, como já aconteceu outras vezes, ou se os resultados dessas pesquisas fossem usados para fins bélicos. Já imaginou construindo-se armas biológicas, como também já aconteceu? Bem, o fato é que, nessa discussão preliminar, não houve muito a ser feito. Os pesquisadores têm, de fato, direito de continuar as suas pesquisas, ainda que grande parte da comunidade esteja tentando alertar para os riscos. Foi isso que incentivou esse novo grupo fosse formado para coletar mais evidências e compor o seu argumento. Foi assim que surgiu o relatório técnico de 300 páginas que mencionamos anteriormente. Entre os autores mais célebres deste dossiê está George Church, o geneticista de Harvard, que conseguiu espelhar a primeira partícula de proteína em 2016. O resultado desse trabalho pode ser resumido nas seguintes linhas. Não podemos descartar um cenário em que uma bactéria espelho atue como uma espécie invasora em muitos ecossistemas, causando infecções letais generalizadas em uma fração substancial de espécies vegetais e animais, incluindo humanos. Ruslan Medzitov, um imunologista que também participou da composição deste documento, disse que é difícil exagerar quão severos esses riscos podem ser. Ele alerta para o fato de que viver numa área contaminada com bactérias espelho pode ser semelhante a viver com imunodeficiências graves. Qualquer exposição a poeira ou solo contaminado pode ser fatal. A bióloga sintética da Universidade de Minnesota, Katie Adamala, estava trabalhando num projeto que pretendia criar uma bactéria espelho. Para ela, a possibilidade de fazer algo desse tipo era simplesmente deslumbrante, pois, como dissemos, seria literalmente como criar uma nova árvore da vida, baseada em padrões totalmente diferentes. No entanto, com o andar das suas pesquisas e com as conclusões que foram tiradas no relatório publicado na Science, ela e seus colaboradores desistiram de continuar com os estudos, abrindo mão da bolsa de pesquisa que sustentava o seu trabalho desde 2019. A pesquisadora falou abertamente ao New York Times, um dos maiores jornais do mundo, e confirmou que a sua investigação na área estava sendo encerrada. Até mesmo o governo norte-americano veio à tona para falar sobre o assunto. Grande parte da pesquisa conduzida por Kate e sua equipe tinha financiamento governamental. Depois da decisão da bióloga,
Um porta-voz do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca disse: agradecemos os esforços desses cientistas para identificar e avaliar os potenciais riscos futuros desse tipo de organismo sintético. Os avanços nas ciências da vida e tecnologias associadas agora capacitam os cientistas de maneira que eram quase inimagináveis há apenas algumas décadas. Esses avanços têm um potencial notável de benefício e, como esses cientistas deixaram claro, também têm o potencial de causar danos significativos. Dados os riscos potenciais, trabalharemos em toda a comunidade global de pesquisa para evitar e mitigar riscos, ao mesmo tempo em que protegemos os benefícios potenciais da pesquisa em outras aplicações da biologia sintética. A partir disso, o próprio governo dos Estados Unidos irá reavaliar todos os financiamentos destinados a pesquisas para produzir organismos de vida espelho, ao mesmo tempo que irá reforçar os mecanismos de biossegurança em seu território. Infelizmente, não são todos que pensam assim. E certamente alguns estudos, especialmente em países estrangeiros, podem continuar avançando. A notícia boa é que nós ainda estamos longe de conseguir criar um organismo como esse de forma totalmente independente. As melhores estimativas dão conta de que isso só será possível daqui 10 ou 30 anos. Como nem sempre ou quase nunca é possível contar com o bom senso da humanidade, talvez uma alternativa no futuro seja tratar o assunto de forma similar ao que fazemos com a tecnologia nuclear, restringindo e vigiando para que todos os estudos tenham o objetivo pacífico de avançar com conhecimento científico, limando tudo aquilo que pretende construir novos mecanismos para nos destruir. O que você acha sobre isso? Deixe nos seus comentários as suas opiniões. Nós agradecemos muitíssimo. A sua companhia é sempre muito especial. Nós nos vemos no próximo vídeo.